Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Cumpre lembrar que esse programa é uma parceria com o canal Clique Jurídico do Curso Êxito aqui de São José dos Campos. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a criação da Subcomissão do Jovem Acadêmico de São José dos Campos, que foi a primeira no Brasil com relação à Ordem dos Advogados, a OAB. E o nosso convidado é o advogado Eric Duarte. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença, que para nós é motivo de grande honra e alegria. Eu que agradeço o convite. A gente que agradece a participação e eu gostaria de começar perguntando como é que se deu a ideia, como que foi o processo de formação dessa subcomissão do jovem acadêmico? Isso surgiu de uma necessidade que já existia, mas que ainda não era enxergada pela própria OAB. Bom, na época, isso por volta de 2012, eu era estudante de Direito, eu estava no 4º ano e meu primeiro contato de fato com a OAB foi no momento em que eu adentrei as portas da casa do advogado para fazer o requerimento e pedir o registro como estagiário, para obter a carteira de estagiário, né? Que é um ritual que todo estudante de Direito faz no 4º ano. E ali eu pude notar o seguinte: por que o primeiro contato do estudante com o órgão que o representará no futuro, como advogado, se dava só a partir daquele momento? Por que não antes? Entendeu? Então, durante a época da eleição para a subseção aqui em São José dos Campos, nós nos reunimos com a doutora Silvia, que na época era candidata, e ela abraçou a ideia, entendeu? Abraçou a ideia, e na época eu não entendia nada do funcionamento da OAB, das suas comissões, e eu fiz a proposta na época para ela e disse o seguinte: doutora, por que nós não podemos fazer com que os acadêmicos comecem a participar da OAB? E ela falou: seguinte, a princípio o estatuto nosso não permite que estudantes exerçam cargos de presidência, de comissões, enfim, mas nada impede que isso possa ser estudado futuramente. Então, foi a partir daí que nós descobrimos que não existia essa vedação para subcomissões, entendeu? Para subcomissões. Se não me falha a memória, ainda existe essa vedação para comissão, mas para subcomissão não existia. E foi ali que nós criamos a primeira subcomissão de acadêmicos da Ordem dos Advogados no Brasil. Olha só que interessante. E quando houve esse processo de criação, vocês trocaram essas conversas, essa ideia com relação ao projeto, vocês tinham noção que era a primeira subcomissão do acadêmico que vocês estavam criando? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Inclusive, as coisas aconteceram muito rápido, muito rápido. Quando nós criamos a subcomissão, nós também entendíamos que existia uma barreira entre a OAB e as faculdades, entendeu? O primeiro passo, na verdade, foi trazer a OAB para as faculdades, para depois despertar o interesse do acadêmico em começar a participar dos eventos na OAB, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, João, a subseção de São Paulo, a seccional de São Paulo, que é, para o telespectador entender melhor, é um órgão estadual que representa a OAB. A seccional de São Paulo, ela descobriu o trabalho que estava sendo feito e resolveu fazer um evento regional aqui em São José dos Campos. Foi o primeiro encontro regional de acadêmicos realizado pela OAB. Foi feito aqui em São José dos Campos. E nós participamos na época como anfitriões, na época. Olha só que considerações interessantes. Você citou aí os diretórios acadêmicos, né, os órgãos representativos dentro das faculdades. A sua posição, a seu ver, quais são as principais diferenças entre uma subcomissão da OAB e os diretórios acadêmicos nas faculdades? Muito interessante. Os diretórios acadêmicos, na verdade, eles têm uma história bem antiga, né? Praticamente o processo de construção da democracia, ele está atrelado ao movimento estudantil, entendeu? E
Os diretórios acadêmicos, na verdade, eles fazem uma ponte entre a necessidade que existe entre os estudantes e a faculdade, entre a direção da faculdade, a reitoria, etc. E a gente na verdade, tentou trazer essa ideia para dentro da UAB, entendeu? Para dentro da UAB. Levar para a diretoria todas as necessidades que os estagiários tinham, que os estudantes tinham, etc. Muito entendeu? legal. E foi um grande avanço. Isso foi um grande avanço. E os interesses dos estudantes de direito, né? De direito. Bacana para a Ordem dos Advogados do Brasil, no caso a 36ª subseção aqui de São José dos Campos. E aí à frente desse trabalho, os projetos, os trabalhos que vocês conseguiram desenvolver, como é que se deu? Bom, no começo, como era tudo muito novo, a gente teve um pouco de dificuldade, entendeu? Fica aqui um incentivo para os estudantes que nos assistem, que não se deixem levar pelas dificuldades, entendeu? Não se deixem levar, porque o primeiro passo é você ir lá e tentar, entendeu? Ir lá, lutar, fazer a sua parte, entendeu? E foi isso que nós fizemos. A gente fazer reuniões na época, o diretor da Faculdade de Direito, o professor Sérgio Reginaldo Baixa, na época foi um grande parceiro nosso, abriu o espaço da faculdade para a realização de eventos, e a própria subseção da Ordem, que nos abriu espaço e nos deu total liberdade para trabalharmos. Muito bacana, veja aí você estudante, o quanto essa iniciativa, que foi uma semente, hoje tem rendido frutos ao meio acadêmico e ao meio jurídico. Continuando essa questão aí dos projetos e dos trabalhos, numa visão mais ampla, como você acha que essa iniciativa, que foi a primeira do Brasil, trouxe avanços para o universo jurídico voltado ao acadêmico? Bom, eu entendo o seguinte, que foi rompida uma grande barreira que existia. Ainda existem barreiras a serem quebradas. Entendeu? Ainda existem barreiras. Ao meu ver, eu entendo o seguinte, a UAB, só para explicar para o telespectador, ela é dividida em várias comissões. Existe a comissão, por exemplo, do jovem advogado, que é representada por um advogado, hoje pelo Dr. Felipe Alciprete, a quem eu quero cumprimentar aqui, pelo excelente trabalho que está realizando à frente da Comissão de Jovem Advogado. Bom, existe a Comissão de Direitos Humanos e cada uma ela é representada por advogados que têm afinidade com o assunto, entendeu? Então, não teria por que existir uma comissão de acadêmicos que não fosse formada por acadêmicos, entendeu? E pelo menos a nível estadual, a gente vê que essa barreira ainda não foi quebrada, entendeu? Outra coisa também que seria muito interessante, que eu tentei implementar na época essa ideia, era do voto direto para a escolha do representante dos acadêmicos dentro da UAB. Entendeu? Ainda existem algumas barreiras no Estatuto da Ordem, mas enfim, fica uma ideia. Com certeza. Aí para quem... Bom, seguindo para a nossa próxima pergunta, a nossa próxima questão, foi citado aqui toda essa caminhada de criação e de iniciação desse projeto, e agora eu queria saber do futuro. Como você encara os próximos desafios, as próximas barreiras a serem quebradas ao jovem acadêmico? Bom, eu acredito que o primeiro passo já foi dado, entendeu? E o trabalho vem ganhando visibilidade, inclusive eu quero cumprimentar aqui o doutor André Pereira, acadêmico que está exercendo a presidência atualmente da subcomissão, tem realizado um grande trabalho, mas ao meu ver, ainda existem barreiras a serem quebradas. Eu entendo que o voto direto seria muito importante para aumentar a legitimidade da representação acadêmica dentro da UAB. Na minha opinião, seria a maior barreira a ser quebrada, tanto a nível municipal de subseção, a nível estadual de seccional, e de forma que as pessoas os acadêmicos possam tomar iniciativa e representar melhor o meio. Muito bacana, muito legal. E com relação a esse grupo, quando formado, era só você ou tinham mais pessoas nesse grupo dos jovens acadêmicos? Sim. Na época, quem me ajudou muito nesse trabalho, logo de início, foi a doutora Maiara,
que foi, inclusive, eu quero destacar aqui, a primeira mulher a ser vice-presidente da subcomissão dos acadêmicos. Entendeu? A primeira estudante do Brasil a exercer um cargo desse tipo dentro da UAB. Outro avanço muito importante, a participação das mulheres. Interessantíssimo você ver aí a conquista por espaços, tanto de acadêmicos quanto das mulheres, aqui na 36ª subseção da OAB. Também gostaria de perguntar a visão, na sua visão, os projetos a serem desenvolvidos, a gente falou muito bem, mas eu gostaria de perguntar na sua visão para o jovem acadêmico, essa pessoa que está entrando no mundo do direito agora, ela ainda não sabe o que vai ser do futuro dela, qual carreira seguir, quais as dicas, quais recomendações, quais orientações você tem para passar para esse jovem estudante? Bom, o recado que eu gostaria de deixar para os estudantes de direito é o seguinte, aproveitem essa janela que foi aberta pela UAB, essa oportunidade, participem e ainda existem muitas conquistas a serem alcançadas e agora cabe a vocês continuarem esse trabalho. Com certeza, ficam aí as considerações então muito pertinentes e muito interessantes para você jovem acadêmico que está ingressando no mundo do direito, a aproveitar essa oportunidade que foi criada, essa semente posta e possa seguir aí adiante nesse universo. Mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Mais informações com relação ao advogado Eric Duarte você encontra aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e até a próxima!